Ceará começa perdendo, leva 2 gols no primeiro tempo, é superado pelo Corinthians e acaba arrancando um empate com gosto de triunfo no segundo tempo. E o gol marcado por Leandro Carvalho, certamente que será o maior gol dessa temporada, o maior gol dos últimos tempos. Mesmo porque não teve essa história de errar acertando para que a bola entrasse. O jogador, dentro daquela sua forma de explicar as coisas, disse que fez aquilo para entrar mesmo. Não foi história de bater na área, não. A coisa que ele menos queria era jogar a bola na área para ser disputada. Ele chutou, foi no gol. Aproveitou a soberba do Cássio, marcou um golaço, um empate incrível que realmente emocionou a grande torcida alvinegra de Porangabuçu. Já o time do Fortaleza perdeu para o Fluminense. Eu estou de birra com esse resultado. Por mais que se justifique, por mais que se fale, perder para o Fluminense é normal, perder para qualquer time é do futebol, compreendo, mas há resultados inaceitáveis, principalmente pela necessidade que o Fortaleza tinha e não enfrentando o Fluminense de Assis, de Washington, de Rivelino, de Tele, Maurinho, Paulinho, Tele, Valdo, Escurinho. Não é o Fluminense. Uma caricatura do grande Fluminense que nós conhecemos na sua história. E foi um resultado horrível. Até um empate no jogo de ontem deixaria a dor um pouco menor. Mas foi perder. É sobre isso que nós vamos falar em mais um programa com a bola toda, ao lado do Norte Nogueira, aqui pela extrema-direita, experiente homem de rádio, repórter. Pelo lado esquerdo, que é para manter, naturalmente, acesa a lenda, o J. Lacerda chegando no pique, né? Criando aquela expectativa, mas hoje ele chegou a ponto de aparecer, né? Logo no início do programa. Na Bahia é isso aí. Quem mora na Bahia está mais perto de Deus, é mais sossegado, os orixás e tudo mais. À minha direita, Sérgio Redes, professor de futebol, ex-atleta e jornalista. Aliás, destacar logo hoje nas páginas azuis do Povo, quem não leu ainda há tempo, viu? Uma entrevista espetacular com o Sérgio Redes a respeito de sua trajetória, fala sobre isso, sobre o futebol. Jornal Povo das páginas azuis, que é um local especialíssimo para grandes entrevistas. E Mário Campos, o camisa 10, comentarista que também abrilhanta o nosso programa. E lamentar, né, que o nosso querido Lula Pereira não esteja ainda entre nós. Está se recuperando, tem melhorado, tem reagido bem, mas já saiu, inclusive, da UTI. E, por certo, dentro de um tratamento um pouco mais prolongado, o grande Lula Pereira, querido amigo, estará de volta às lides do esporte. Por enquanto é ter paciência. Pois bem, estamos começando o programa com a bola toda. Um segundinho e a gente volta. Tudo bem, Louro, não tem problema. O programa ao vivo é assim, a gente fica interagindo até com as câmeras, né? Pois é, tem que ver isso aí. Meu amigo Nod, tudo bem, Nod? Não, eu não sei se você está tão inconformado como esse comentarista, mas não deu realmente para digerir essa derrota do time do Fortaleza, não. Pode-se argumentar, o Fluminense teve isso, teve aquilo. Eu acho que era o jogo dos 3 pontos, era jogo para ganhar. Fortaleza tinha capacidade para isso, mas acabou perdendo por 1-0 e eu acho que alguns equívocos foram cometidos. Não quero ser engenheiro de obra acabada e nem estou dizendo que devia ser assim e assado. Se fosse assim e assado, teria vencido, porque eu não tenho essa veleidade de ser uma pitonisa, não. Mas diga aí, meu querido Norte, o que o amigo achou? Boa noite, Wilton. Boa noite, os amigos de casa, os amigos da mesa. Wilton, foi doído, viu? Foi dolorido porque ninguém contava. Logicamente que a gente está no futebol já há algum tempo, a gente observa de uma maneira diferente do torcedor comum, a gente admite o resultado adverso. Agora que foi dolorido porque ninguém esperava,
pelo contexto atual, o Fortaleza perder para o Fluminense no Castelão. Nem lá não seria essas coisas todas, imagina no Castelão. O Fortaleza, que tinha feito um jogo, digamos, razoável na rodada passada contra o Goiás, ele teve dificuldades, voltou praticamente com a mesma formação, iniciou praticamente com a mesma formação, e aí vem a cobrança que mais se falou, a questão dos 3 volantes. Já se bateu muito nisso, porque depende muito das características do jogador, não é só a função dele de ofício, não. A questão da característica do jogador, se ele tem capacidade de exercer aquela função no meio de campo. E eu não vi nenhum dos 3 que estavam atuando naquele setor com essa capacidade. Inclusive o Zé Ricardo na coletiva falava sobre o Gabriel. Eu não vi o Gabriel fazer aquilo. O Juninho mal, o Felipe também, não sei se é a mudança de padrão, até o Serginho falava sobre isso aqui antes de começar o programa, questão de mudança de padrão, o jogador sente muito. Agora, eu imagino o seguinte, o que eu vi, Wilton, foi que o Fortaleza com dificuldade no meio do campo. O Fluminense não é lá essas coisas todas, mas tem jogadores que sabem jogar. Você não pode duvidar da capacidade de um Ganso, da capacidade do Neném. Ah, os caras são acima de 30 anos, estão ali só cozinhando o galo, tudo bem, mas sabem jogar. Dificilmente, inclusive, erram um passe e tomaram conta do meio do campo, porque o Fortaleza era um buraco. Não tinha quem conduzisse a bola para a bola chegar nos homens de frente. E o Fortaleza, time burocrático, lento, meio de campo não produzia. Felipe Pires pouco acionado, que é um jogador de velocidade. Pelo outro lado também não surtiu efeito. Acho que o Carlinhos fez falta pela maior efetividade em termos ofensivos do Carlinhos. Ele entrou com o Bruno Melo de novo. Enfim, o Fortaleza conseguiu melhorar um pouquinho. Deu alguma esperança no segundo tempo, quando ele providenciou as mudanças, com o Oswaldo pelo meio, depois já ter mudado o André Luiz para um lado, para o outro, o Felipe para um lado, para o outro, mas não foi o suficiente para o Fortaleza conseguir alguma coisa. Aí veio aos 40 minutos, um gol, uma falha de saída de bola ali. Não foi só a saída da bola que houve a falha, não. Foi também na cobertura, também na hora que a bola chegou na linha de fundo. Quando ele acabou perdendo um jogo que ninguém esperava. Foi dolorido, foi ruim, porque eram 3 pontos praticamente certos e um jogo que era confronto direto, porque o Fluminense ainda está brigando para sair da zona de rebaixamento. Agora fica a sequência aí duríssima, como a gente já conversou, para ver o que o Fortaleza vai conseguir. É verdade. Essa questão dos 3 volantes, você pode ter até mais. O Bahia joga com 3 volantes. Mas aí vem a questão da função. Qual a função que cada um exerce, dependendo da circunstância de jogo. E não há prejuízo com isso. Você pode ter 3 volantes, desde que um, pelo menos, ou 2, com a bola, em outra situação, que sejam mais criativos. O Fortaleza já jogou com 3 volantes, ou com 2 volantes. Com 2 apenas. Araruna e o jogador Felipe. Não é? Porque não tinha um meia, aquele velho problema do Ceni. Mas eu não entendi o Gabriel, honestamente. Porque o Ganso e o Nenê têm bom futebol, têm controle, têm posse, mas não tem velocidade. Eu não vi a necessidade desse medo todo por ali. E aí, naturalmente, que junta-se a isso a má atuação do Juninho, sumido, tanto que o Oswaldo, quando entrou no lugar dele como 4º atacante, entrou bem. E eu tinha uma opinião formada, viu, meu querido Sérgio Redes, antes do jogo. Eu dizia até, se eu tenho Edinho e Oswaldo, eu não abro mão dos 2 pelos lados. E principalmente quando o Oswaldo disse, tem essa história que eu só jogo um tempo, não. Se aborreceu muito com esse papo. E o Edinho é um jogador também aceso. Aí o cara me disse, não, mas você sabe que o Felipe Pires vem bem nos 2 últimos jogos. Tá certo. Vamos tolerar que o Felipe Pires, que não jogou bem também. Então, eu acho que o Oswaldo entrou depois. Pelo lado esquerdo, o Carlinhos é melhor formulador do que o Bruno. Não estou dizendo que é ruim, não, que é péssimo, não, mas tudo que pode ser melhorado, você tem que usar. Então, achei que perdeu um jogo mole. Eu gostaria de saber do meu querido Serginho se a gente chega a um acordo em alguns aspectos para esse jogo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, eu estou com dificuldade de chegar nesse acordo, porque eu tenho acompanhado o time do Fluminense, porque eu acompanho os times que o Fernando Diniz toma conta. E o Fluminense, né, o Fluminense vai jogar contra qualquer equipe em qualquer lugar e vai ter geralmente a maior posse de bola. É incrível, o time não conseguia fazer gol em ninguém. Contra o Avaí, o jogo foi dentro da área do Avaí. Contra o CSA, o jogo foi dentro da área do CSA.
o Fluminense não fazia gol e é um time que mantém o toque de bola. Então, Juninho não jogou mal, Felipe não jogou mal, não é porque contra o Fluminense a bola vai lá e quando parece que eles vão atacar, eles saem do terço final e voltam para trás e ficam tocando. Eles fazem isso o tempo Fernando Diniz, né? Pois é, Tem nada de Oswaldo Oliveira ali. É claro, eles fazem isso. E aí eles tiveram sorte de botar uma bola para dentro. Botaram uma bola para dentro. O jogo era o Fortaleza ia no contra-ataque, avançava, a torcida motivada e tudo. Agora, é um time difícil de você jogar contra ele. O Fluminense, se você pegar, ele faz uma péssima campanha, mas ele perde por um gol ali apertadinho. Ele pega o time, ele pega qualquer time, ele dá trabalho, ele toca a bola, não faz o gol. Serginho, contra o Avaí, eu assisti o jogo, foi um massacre do Fluminense. Dentro Perdeu o da jogo. área, dentro da área. O jogo foi dentro da área do Avaí. Então a torcida do Fortaleza se frustrou. Nós também ficamos frustrados, porque torcemos para que as equipes daqui vão bem, mas é um resultado que não cheira a nenhuma anormalidade. Cheira por causa da situação, porque o Fluminense não fazia gol em ninguém e, de repente, foi arrumar um gol lá contra o Fortaleza e aqui dentro. Essa dificuldade do Fluminense, inclusive, criou uma pérola, um comentarista, né? Que devia ter um pouco mais de cuidado de televisão, né? Ele disse assim: a bola não quer entrar, como se a bola tivesse gosto próprio. Gosto próprio, né? Essa história antiga, a bola não quer entrar, que conversa é essa, rapaz? A bola tem iniciativa de fazer ou não. Agora, aí outros aspectos. O goleiro fechou, fez 3 defesas, Muriel, no começo do jogo, e uma que o Pires pegou, que ele realmente foi assim de susto. Mas é bom que se diga também que o Fluminense no primeiro tempo, com o Elton Nem e com o João Pedro, teve 2 chances reais que foram parar em Felipe Alves. O goleiro pegou. Ainda tem isso. Agora, eu percebendo aquilo, eu dando uma olhada, e de vez em quando eles discutiam, né? Porque o João Pedro queria correr, porque o Elton Nem queria correr, porque o Timo Gilberto pelo lado direito pedia a bola. E o Nenê, e esse jogador Ganso, eles como que, né, discordando. Calma, querendo dizer, né? calma, rapaz, não é assim, entendeu? Havia uma incompatibilidade. E eles ainda discutiam o que fazer, se acelerar ou se tocar e bromar. Eu sei que, principalmente no segundo tempo, o time do Fluminense fez aquilo que eu chamo de amornar. Morna, calma, não tem problema. Aí, de repente, o Fortaleza me toma um gol. Achei que faltou força ao Fortaleza. Faltou uma pressão maior em cima, sabe? Um encostar na parede do adversário. Foi um time diferente daquele que jogou com o Santos com a energia, né? Partindo para cima, por dentro. Não sei o que pensa o nosso baiano, J. Lacerda. Você acha que foi só o goleiro? Ou faltou mais fibra ao Fortaleza? Ou essa história de 3 volantes não interessa? Tudo bem, Jota? Tudo bem, tudo tranquilo. Um abraço, Wilton, aos companheiros aqui, sempre prazeroso, e aos amigos de casa. Wilton, foi um conjunto de coisas. Você falou aí sobre essa mexida na equipe, o Serginho falou sobre mudar esquema, às vezes complica. Você falou que o que o Fluminense apresenta ainda é do Diniz, não do Oswaldo. Então vejam bem, o que o Fluminense ainda apresenta é do Diniz, não do Oswaldo. O que o Fortaleza apresenta, desde que o Zé Ricardo chegou, não é mais do Rogério Ceni, é do Zé Ricardo. E ele foi claro, não fez nenhuma questão de esconder isso. E diria um amigo meu, eu estou lhe estudando, Zé Ricardo, mas não estou conseguindo entrar em sua mente. Porque você cita dos volantes, eu também acho que pode jogar até com 11 volantes, não tem problema algum. O problema é que ele mudou o jeito do time jogar. O time tinha uma linha de 3 atacantes que ficava entre um volante e o outro atacante da frente. Por isso muita gente dizia, joga no 4-4-2. Era um 4 com 4 atacantes, mas não era um 4-4-2 característico. Quando o time se mexia, ele tinha... Ou 4-2-4, você quer dizer. Não ou era 4-2-4, exato. Não né? 4-4-2, 4-2-4. Ele se mexia, ele tinha uma autoproteção. Porque essa linha de 3, que começava no Edinho, passava por dentro, que geralmente foi um atacante, ele jogava com 2 atacantes de área, um na frente e outro por dentro, atrás, e jogava com do lado, que era Oswaldo. Ou Romarinho, ou os outros que estavam aí. Edinho. O Edinho, quem estava? 2 velocistas. E o que é que fez o Zé Ricardo? Ele tirou as velocidades, colocou o André Luiz, que não tem velocidade,
Ele botou o Pires no lugar de alguém, do Oswaldo, por exemplo. Pelo lado direito. Ele Eles andaram tocando posição sem nenhuma efetividade. Né? Quando o André veio para o lado direito, de esquerdo, até que melhorou. Mas ele quebrou aquela linha de proteção intermediária e os volantes, ele fez um triângulo de volantes, com 3 volantes, como você disse, e aí não tem inteligência, né? É um meio-campo que não pensa, né? E que não marca também, como tem que marcar. Então o Fortaleza padeceu dessas coisas. Aí ele não volta com Carlinhos, volta com Bruno Melo, né? Mexeu em toda a estrutura da equipe. E eu falei antes do jogo, não estou entendendo, Zé Ricardo. Você botar Edinho, Oswaldo, Vasquez, que foi contratado para ser uma oxigenação do meio-campo, você bota no banco, né? Romarinho, que vinha sendo a melhor válvula de escape do time no banco. Só aí foram 4 jogadores, sem falar no sistema que o Serginho conhece bem e pensou ali. Você mexeu. No jogo contra o Santos, eu disse aqui, no primeiro tempo, os jogadores estavam meio que tontos, sem saber o que fazer. No segundo tempo, se ajustaram um pouco. Inoperantes. No jogo do Goiás, o Fortaleza poderia ter aplicado uma goleada, sim, de 3, 4, tirar daquele negativo dele lá, porque teve oportunidade para isso. Mas a forma como o Zé Ricardo, sabe, tentou mexer, porque o Zé Ricardo não entrou no Fortaleza porque o time estava mal. Ele entrou para dar sequência a um trabalho de um treinador que saiu. Não estava espetacular, tudo pode melhorar. Então que melhore o que está. Mas o que é que ele fez? Embaralhou o dominó e diz, agora eu vou começar meu jogo. Então eu acho que isso não foi legal e o Zé Ricardo tem que pensar bem nisso. Me diga uma coisa, meu querido Mário Kempis. Você, antes do jogo, o que é que você pensava? Porque eu aqui estava falando a respeito, durante toda a semana, nos meus comentários, na Rádio Verdes Mares, na TV Diário, uma questão só de opinião. Eu também não sou, repito mais uma vez, pai da matéria. Eu não sou de condenar o treinador, mesmo porque eu sou até um pouco mais defensor dos treinadores do que muita gente, sabe? Mas eu tinha uma opinião. O time do Fortaleza foi uma força danada para ter Oswaldo e Edinho em pé de novo, não foi? E um centroavante que tem. O time do Fortaleza falou a vida inteira que precisava de um meia esquerda. Nem que fosse um meia esquerda, assim, sem o brilho dos antigos solistas. Ele conseguiu esse jogador. Aí, de repente, eu vejo Edinho, Oswaldo, o meia esquerda que tinha fora. Eu digo, rapaz, eu tenho a impressão que essa formação aí não está muito legal, não. Você pensou nisso, ou Kempis? Desculpa aí, Kempis. Parece que antes de começar, ele já tirou o Vasquez, porque ele diz, não, o Vasquez é um jogador de lado. De lado? Que aqui botaram por dentro, mas é de lado. E aí, pelo que eu estou sentindo, esse que está chegando, o Matheus Vargas, será o jogador pensador que ele pensa, que ele quer no time. Como ele disse lá atrás, antes de ser contratado o Vargas, um meia-meia. Eu quero um meia-meia, porque esse meia aí não é meia-meia. Meia-meieira lá do treinador do Mastreiro, né? Meia-meieira, vou né? dizer a você, né? Você está cruzando pé difícil, como? É alto demais. Aí você está cruzando... E o senhor quer que eu cruze como? Ele disse, meia-meieira, eu quero meia altura. Mas daí, Mário Kempis? Bem, assim, contra o Goiás, ele escalou o time, eu até fiz questão de lembrar aqui da escalação, né? Ele colocou Felipe, Gabriel Dias, né, no meio, ali, os 2 volantes, o André Luiz de um lado, o Felipe lá do outro, com o Mariano Vasquez no meio e o Wellington lá na frente. Dessa vez, o que é que eu queria muito saber uma explicação porque é que ele não colocou o Oswaldo e o Edinho, porque eu acho que foram muito bem contra o Goiás. Então, talvez, né, no pensamento dele, eu vou manter o esquema. Agora, só que eu vou deixar o Gabriel Dias um pouquinho mais avançado, entre aspas, com o André Luiz lá, junto com o Felipe Pires e com o Wellington Paulista. Eu só posso ter imaginado isso, porque... E ele até conseguiu no início. Ali teve 2 boas defesas do Felipe, do Muriel. Então, acho que a ideia inicial dele foi isso aí. Como não deu certo... Como não conseguiu, e o 0-0 parecia que teimava, e chegou um determinado momento, depois que o time não produzia, que a gente imaginou, será que... Acho que esse 0-0 tá bom. Eu cheguei a esse ponto. Eu acho que vale a pena continuar com esse 0-0. Aí o time não correspondeu, acho que eu concordo com o Serginho, concordo com todos vocês. Olha, é daqueles jogos que você diz assim, tem alguns jogos no campeonato que você diz assim, esse aqui pode perder, esse aqui a gente... Jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, se conforma. Mas tem uns que tem que ganhar. E contra o Fluminense, com todo respeito à tradição do Fluminense, ao seu nome, à sua história. O Wilton aqui falou nomes brilhantes, Tele,
Rivelino, Assis, Washington, Romerito, Fred, enfim, uma gama de grandes jogadores. O Fluminense vive uma fase terrível. Não pode o time chegar aqui, acabar do time morto, um meio de campo sofrido. O Nod lembrou, são 2 jogadores de talento, mas não dá para você imaginar o Fortaleza, depois que fez contra o Santos, depois que fez contra o Goiás, jogar daquela forma e pecar. Criou muitas oportunidades, meu amigo. Se você criar e não botar para dentro, não adianta de nada. Com todo respeito, não adianta. Igual o Fernando Diniz, que todo mundo criou 30 oportunidades. Meu amigo, se não botou uma, um abraço. Pois é, rapaz. E nós observamos agora, eu até exagero, não quero absurdo, meu desejo não é esse. E eu quero saber se contra a Bahia, o Sérgio fez até um reparo, não, mas Fortaleza é capaz disso e tal. Bahia, que vem jogando um belo futebol, né? Parece que o Roger Machado finalmente se acertou com os resultados, né? Tá com porque ele é um 30 cara pontos. competente, né? Pegando o Bahia, pegando o Palmeiras aqui e esse clube Atlético Paranaense, que é hoje, no meu modo de ver, um dos grandes do futebol brasileiro, eu quero saber se dá para escapar, começando um toque rápido aqui com o meu querido Nod. E aí, Nod, previsões para o futuro? Wilton, eu acho que são 3 jogos difíceis. É porque aí você dizer que jogo na Série A é difícil é chover no molhado, né? Mas tem aqueles que são mais difíceis, né? Desses 3, o que Esse você acha? eu acho o mais difícil nesse momento, Wilton, do Atlético Paranaense, desses 3. O que o Atlético está jogando agora, meu amigo, O que tá não é brincadeira. correndo também, né? O Bahia é fácil, é não. Mas eu acho mais provável o Fortaleza conseguir ponto contra o Bahia lá ou contra o Palmeiras aqui do que contra o Atlético lá. Tudo pode acontecer. Agora eu acho que entre esses 3 jogos ele consegue pontuar, viu, Wilton? Não sei em qual, mas eu acho que ele pontua. Serginho me deu uma dica aqui, que contra o time do Bahia é possível alguma coisa. Baseado em quem, meu querido Sérgio? São tricolores? Baseado porque é um clássico do Nordeste. Isso. Fortaleza e Bahia tem uma história. Aí o Bahia está jogando bem. Ele o tem se dado bem, né? Vem enquanto O com o Bahia. Fortaleza tem partidas que joga bem. Veja bem, o Fortaleza, eu acho que nós somos críticos com os clubes daqui e naturalmente devemos ser, né? Mas eu saúdo a boa campanha nesse momento de você ter 2 equipes que subiram, né? O Fortaleza subiu esse ano, o Ceará já vai para o 2º ano, né? Se o campeonato acabasse hoje, um estaria em 12º lugar, o outro em 13º. Isso não é uma posição fácil, Claro. entendeu? Isso é uma ótima posição. E eu acho que o jogo contra o Fortaleza foi um jogo perfeitamente normal. Eu vejo o Fluminense jogar, o Fluminense fica com a bola a maior parte do tempo contra qualquer time brasileiro. Não faz o gol. Não faz o gol porque aí bota mais jogador tocando bola, tem poucos na frente para finalizar. Acontece isso. Então eu acho que esses resultados, né, qualquer jogo, quem queria imaginar, por exemplo, o jogo que nós vamos falar depois, o Ceará fez uma partida extraordinária contra o São Paulo, foi prejudicado pela arbitragem, uma coisa reconhecida. Aqui jogou 30 minutos contra o Flamengo muito bem, porque depois tem uma força mesmo maior que a gente cede. Então, o que eu acho é que vamos aguardar os jogos. Tinha um senhor onde eu morava no subúrbio, que ele tinha um apelido de Seu Previsão, porque ele andava com guarda-chuva o tempo inteiro. E como os subúrbios do Rio são quentes, a 45 graus na sombra, ele andava tanto para o sol quanto para a chuva. A gente tinha um time de garoto que jogava. A gente passava por ele e perguntava: Seu Previsão, o senhor que fica adivinhando se vem chuva ou se vem sol, quanto vai ser o jogo domingo? Eu vou perguntar ao Seu Previsão. Ou então o filho dele já sabia. É contra o tricolor da Boa Terra que o Fortaleza tem a parada mais dura? Ou você acha que com o time baiano a coisa pode ser um pouco mais amena? Eu acho que não, né? Não sei. É como o Serginho falou, é um clássico, né? E aí as coisas emocionalmente até, né, podem ser equilibradas, mas não resta dúvida que o Bahia está no momento bom. Aliás, o Bahia vem nesse momento bom desde o ano passado. Diga-se de passagem. Esse Gilberto, inclusive, foi o cara que puxou esse momento bom do Bahia. Um jogador que foi oferecido lá atrás ao Vitória, o Vitória não quis naquela oportunidade. Se tivesse contratado, não teria caído. Aí o Bahia o contratou e ele deu start no time do Bahia. Eu já falei aqui sobre isso. Esse time do Bahia é basicamente o mesmo que Anderson Moreira deixou lá, com alguns retoques. E o Roger chegou e acertou a mão no time.
né, deu uma melhorada, já saíram alguns jogadores, entraram outros, mas pouco, coisa pouca. O Ramires, alguns jogadores que saíram. Chegaram alguns poucos também. Mas o fato é que o Bahia engrenou. O Bahia já é um time azeitado, engrenado e faz gol. Tem um detalhe que o Serginho falou aí, o Fluminense é o terceiro, antes dessa rodada, o terceiro time em criação de chances de gol. Mas só que no scout, ele só aproveitou 10%. Não, só aproveitou 10%. Tá certo. Né? Tô O falando Fortaleza da palavra. é o 15º em criação de chances de gol, mas aproveitou 41%. Então essa é a diferença, né? Que você, quando você vai olhar o aproveitamento, Efetividade. né? Rapaz, eu vou E o dizer- Bahia é um time espetacular Pois no deixa eu- aproveitamento de gol. Mas para encerrar Não tem essa dúvida. primeira etapa do programa, deixa eu chamar o Mário Quentes, qual é o scout que o nosso Mário Quentes vai fazer. Com relação. O Bahia, por exemplo, Eu nos acho. últimos anos, o Bahia tem emitido a pé nos nossos, né? Rapaz, Mário? o Bahia. Quando eu é que acho nós ganhamos um jogo do Bahia? Você se lembra? Só, acho que na Copa do Nordeste, só mais Copa do Brasileirão. O Nordeste. Ceará andou ganhando Ceará lá foi dentro. campeão lá. Mas peraí, não é bem assim. O Bahia tirou onda aqui, tirou o Fortaleza da Copa sim, do Nordeste. Fortaleza Né? só olhando, mas a gente não mas lembra o Bahia, assim, né? o Bahia tá com eu acho que o Bahia está com saldo positivo. Eu acho que o Bahia tá jogando muito bem. Eu acho um grande time. Tá jogando a bola. O Roger acertou lá. Eu não sei o que foi. Acertou a mão. Torço Se por esse- ele também, viu? Eu também. Eu sou Eu faço fã do torcida Roger. por É ele, um Fernando cidadão. Diniz, esses Acertou caras a mão. que estudam. E que muita gente acha que estudar é uma coisa detestável, sabia? Os caras têm uma rejeição a quem estuda. Acha que em futebol não é preciso estudar. Não é? E o Roger... Você pode até não estudar, mas estudando é melhor, né? Como dúvida. disse o Tostão com relação É ao melhor, redator da né? noite. Mas deixa o Kempis. Só falando Desse- do Roger. desses times, qual é a barra mais pesada aqui? Pra mim, eu respeito a opinião de todos, mas pra mim, eu acho que é o Bahia. Pra mim, um jogaço. Mais que o vai Atlético ser. Paranaense? Porque eu acho que o Atlético, dependendo da Copa do Brasil, acho que vai depender da Copa do Brasil, das finais da Copa do Brasil. você Se tá- tiver 100%, realmente Atlético. Mas com as finais chegando aí com Atlético e Inter, eu acho difícil. Uma das maiores burrices reserva que a dele é mais CBF perigoso. comete contra o futebol brasileiro e contra o campeonato interno. Encher de dinheiro a Copa do Brasil para prejudicar o campeonato nacional, como se não bastasse até os compromissos de Libertadores. Esse futebol não pode continuar como está. Isso é de uma burrice siderúrgica. Agora que estão falando, já tem gente falando que quem está jogando com um time misto está perdendo dinheiro na TV aberta, é reclamação de todo lado. Isso é uma loucura isso aqui. O futebol brasileiro é uma loucura. A CBF é um negócio que não se justifica de maneira nenhuma. Mas com a anuência dos gestores, entre aspas, né? Nós vamos dar um time aqui, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo do programa. Valeu? Existe esse porra de Copa do Brasil. Pois é, vamos abraçar aqui. Pessoal bom e amigo da cidade de Juazeiro do Norte, Telton Sal, Demontia Tenório, o Ronaldo Costa, Jucimar Leite, o Irlan e a Marlene lá no ponto da Galinha Caipira, e a nossa sucursal comandada por Vicente Reginaldo Tenório. Um abraço para todo mundo.
E um abraço também para o pessoal lá da Messejana, os amigos do meu amigo Sérgio Alves, né? Rapaz, pessoal que nos acompanha há bastante tempo. É tanta gente que eu não decorei não, viu, Sérgio? Mas um abraço, né? Tá mandado um abraço, todo mundo se sinta aí homenageado sempre, né? Aniversário de Wilson Oliveira, torcedor de Fortaleza. Olha aí. Mora no José Walter, né? Terra Santa. Amigo do Marcos, nosso querido Marcos aqui. Está desejando a ele muitas felicidades. Tá certo? Paulo Caran, também nos escutando, jornalista. E muita gente. Todo o interior do estado, em toda a região do Cariri. Muita gente. Maurílio Azevedo, também na cidade de Juazeiro do Norte. E vamos aqui para os abraços, né? Do meu querido Norte. Vamos lá, Norte. Vamos lá. Abraçar meus amigos cadeiras cativas lá no Montese. O Gilson e o Deni na Cancão Rações, ali vizinha NN Cel. Meu amigo Álvaro Barbosa de Oliveira, ABO, um abraço, sempre acompanhando o nosso programa. Ele era do Henrique Jó, agora está lá pro lado do Capuã, sei o que ele está fazendo lá. Meu amigo Paixão, da Fazenda Paixão, lá em Guaiúba, passou agora à tarde lá na loja, acompanhando o programa sempre. Todos os detalhes ele narra, viu? Tudo que acontece aqui ele sabe e grava, viu? Homem é do bom. E deixa eu abrir um parênteses aqui, Wilton, é aniversário da minha esposa hoje, da doutora Regina. Ô, rapaz. Abraçá-la, né? Desejar muitas bênçãos, muita saúde para a gente tocar a nossa caminhada, né? Daqui a pouco nós vamos nos encontrar, eu e ela, a gente vai lá no Caravelho, eu, ela, o Jada, o Roger e a Ixi, Priscila. Maria. Um grande abraço, hein? Vai Beijo no ser seu jogo coração. valendo 3 pontos, hein? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, né? Diga aí, Sérgio. Um abraço pro Will Nogueira, rapaz. Encontrei o Nogueira outro dia, Alô, grande neném. figura. Lembramos neném. dos rachas, né? Quando ele tinha no campo do falecido Zé Lino aqui na Dom Luiz. Nós sempre jogávamos ali no sábado de manhã. E era uma turma boa, uma turma de jogadores, pessoal da música e tudo. Um abraço para o Nogueira. Saúdo, desejando felicidade. De vez em quando eu encontro ele lá na Beira-Mar, no Cooper. Então, um abraço grande para ele. Tem muito valor o Will Nogueira. E é músico, né? Guitarrista. Ele, inclusive, está tocando aí de novo com o conjunto, né? Está dando um show aí. Olha, eu vou te contar. Ouvi aquela música dos Beatles, que foi uma versão feita para The Clevers, compacto da Copacabana de 1960 e pouco. Poxa, ele dá um show naquela música. Aquela, tentei telefonar, falaram que você não estava. Rapaz, eu Meio jovem guarda. ele né? é jovem guarda, Beatles, sabe né? tudo, né? É. Grande Will Nogueira, gente muito boa. Jotinha Lacerda, Pois não. vamos mandar um Vamos abraço lá. aí pro povo. Inicialmente vamos. Aqui a turma que mandou votos de recuperação para o Lulão, a Valéria Militão, o Lúcio de Souza, que é um camarada amigo do Lula lá do Rio, mas que está lá pelas bandas de Florianópolis. O Lúcio sempre perguntando. O Aderbal Bezerra, nosso companheiro, Alberto Rangel, também companheiro, o Elber Barreto, lá coordenador da FM da Prefeitura, o Douglas Lima, o Pontes, oficial Pontes, lá da Segurança da Assembleia, e o Chaves, também da Segurança da Assembleia, todo mundo que está sempre perguntando pelo Lulão. O Wesley Moraes, Claudinei Silva, professor Claudinei, chateado com a derrota do Fortaleza, Júnior Menezes, João Cunha, também perguntou pelo Lula, essa turma toda aí, um abraço, obrigado e continuemos em oração, viu? Nós vamos... Pois é, rapaz. Mandar um Vamos. abraço também pro Quilme de Campos, né? O itinerante Quilme de Campos, gente Menino boa. de ouro. Menino de ouro, Menino né? de ouro. Ora. Tá certo. Olha, E também o Cláudio Teran, rapaz. rapaz. Teran. Nos acompanha há bastante tempo. Nosso apóstolo. É ele. Mas diga aí, meu prezado Mário Kempis. Mandar aqui um grande abraço, querido Mário Barros, que corre ali na Beira-Mar, rapaz, dá um valor, foi jogador aí, gosta muito do programa, adoro o Wilton, o Serginho. A professora Rejane também, torcedora do Fortaleza. Dona Regina Fátima também, ali no posto, adora o programa, sempre acompanha. Um abraço especial pro pessoal lá de Crateus, o grande Carlos Alberto e o Região sempre aqui assistindo o programa. Eu vou dizer uma coisa, meus amigos, olha, sair do fundo do poço é um negócio muito sério. O time do Corinthians, com esse Michel, que eu achei melhor do que Fagner, ali pelo setor direito, aquela jogada pelo setor alimentada por Júnior Russo, o giro permanente de Jato, e esse jogador chamado Vidal, do time do Corinthians, e mais o Vital, Vital, é. né? Vital. Matheus Vital, né? Deus e tal, isso. Matheus Vital, jogador que tudo que é lugar do campo, e a rapidez do toque de bola do time do Corinthians, eu acho que faltou, digamos, mais volante, eu acho que ficou muito pesado para o Fabinho, para o Ricardinho, porque nem o Galhardo voltava, nem o Lima ajudava. Aí os dois atacantes ficavam lá na frente também sem, pelo menos, cercar. Foi dureza. Eles envolveram o time do Ceará. E, além disso,
aquela infelicidade do João Lucas, que se reabilitou psicologicamente dentro do jogo. Aquele gol, um segundo gol também para encerrar os trabalhos do primeiro tempo. Eu vi um cenário ruim pra caramba, sabe? Eu digo que esse segundo tempo vai ser de sofrimento. E o Corinthians chegou até, de certa forma, a ensaiar assim uma sobra, sabe? Já começou a tocar bola, já no desconforto. Só que o Ceará não gostou daquilo e o Ceará reagiu. O Ceará saiu ali de trás, juntou mais os compartimentos. A entrada posterior do Leandro Carvalho significou, assim, um jogador mais solidário, entrando naquele time. Como o Galhardo cresceu de produção. O João Lucas passou a fazer o seu trabalho pelo lado esquerdo, que é imprescindível. O próprio jogador, esse Thiago foi um monstro. O Thiago fez uma declaração no intervalo que eu até não gostei. Falou que o Ceará deveria deixar de ser omisso. Como se o time tivesse sido omisso, na opinião dele, no primeiro tempo. O fato é que ele atacou, ele tentou de todas as formas, ele carregou o time. E o Ceará foi, ao dominar a bola, ele foi importunando o Corinthians. Os passes do Corinthians já não eram tão certeiros. Veio o primeiro gol. E aí o time do Ceará quase se assenhorou do jogo. E veio o gol mágico por parte do Leandro Carvalho. Eu nunca vi assim uma reviravolta. Me levou até a usar uma expressão camoniana, ver se pode, né? Cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta. E esse maior valor foi o time do Ceará. Impressionante, né? Poético até. Aliás, os momentos poéticos do futebol são raros. Se não fossem assim, não seriam poéticos. Depois dessa besteira. E seriam comuns, né? Não seriam exatamente. raros. Mas aí, Nod, que o amigo, o olhar de lince do tu amigo pegou a meu. poesia atravessada para você agora. Depois dessa, hein, Nod? Eu estava aqui envolvido aqui com o lirismo aí. Tenha calma. Wilton, eu lembrei, abespine. você falou que eu não tinha visto, eu tinha visto, coisa parecida. Eu comecei a me lembrar, quando terminou o primeiro tempo, 2-0, aquele segundo gol já na reta final, e eu assisti o jogo atentamente. O volume de jogo do Corinthians era para ter feito até um pouco mais. Não foi aquela sobra enorme, mas o dinamismo do time do Corinthians, envolvendo o time do Ceará, que o Ceará praticamente lutou muito, mas não conseguia praticamente Lembrou do pegar a Fortaleza, bola. né? Isso, pronto. Na rodada Lembrei. anterior. Porque quando Isso é terminou, interessante, hein? Wilton, quando terminou o primeiro tempo Fortaleza e Santos, e como terminou agora Ceará e Corinthians e Ceará, melhor dizendo, eu disse assim, tomara que fique do jeito que está. 2-0. Pelo amor de Deus. Porque eu digo, rapaz, se o Corinthians não desacelerar, o Ceará vai levar uma doidinha, como a gente costuma chamar. Olha que defesa do Aí veio o segundo tempo, veio a mudança de postura do Corinthians, que você fala aí a questão de cara, estava com a sobra, ele desacelerou realmente, passou a tocar mais a bola, disse, não, se de repente faz mais um ou dois, a gente faz, mas se não der também, o horário aqui, o solzinho já está no meio aqui da testa da gente, vamos segurar um pouquinho, mas aí o Ceará foi aos poucos tomando conta, como quem não quer nada, imaginava que não pudesse fazer, mas tentava e acabou conseguindo aquele gol. O gol do primeiro gol do Ceará foi o do Thiago, não foi? O Thiago, lá direito, o lançamento do Ricardinho. Foi. Espetacular o lançamento e a complementação do Thiago Galhardo foi uma pintura. E aí aquele gol, não, acho que não vai conseguir muita coisa não. Mas aí o Corinthians procurou terra nos pés, como é que diz, encontrou. e não encontrou, meu amigo. Ele bem que tentou, ele disse, não, vou fazer mais um. Tentou, a torcida começou a pressionar e olha que quando foi na reta final, ninguém acreditava mais em nada. Aí o goleiro Cássio, que já tinha falhado no gol, que foi anulado do Felipe Cardoso, ele falhou ali. Ali não foi gol por causa do impedimento e o toque de cabeça do Thiago Alves. Mas aí o Cássio vai lá para a marca do pênalti. O Leandro Carvalho, inteligentemente, aliás, o Leandro, ele pode se esperar tudo dele, até nada, né? Até nada. Chutou uma de rosca, meu amigo, deu uma rosca no rumo do gol. Eu vou dizer, é difícil acertar aquilo ali, viu? Mas ele estava abençoado. E ele disse, não, eu chutei, não tinha muita coisa a fazer. Quando terminasse esse escanteio, ia terminar o jogo, o que é que eu ia fazer? Fez muito bem. O gol dele foi belíssimo. Acho que vai demorar muito a acontecer um gol daquele tipo ali, viu? E o Ceará acabou merecendo o resultado pela luta, pela bravura e pela determinação. Pois é, quem não tem juízo, às vezes tem juízo demais. No caso do Leandro, né? Que é muito criticado pela falta de mais inteligência, sabe? Quer resolver tudo na marra. Pois não é a intuição dar 10-0 na razão, né? Pois ele intuiu que podia dar no gol. Tinha um jogador chamado Reginaldo no América de Petrolina, né? E tinha Catroca, que era um treinador baiano que falava todo assim. Catroca? Catroca era. Catroca. Você se lembra dele? Dele não, mas é. Aí o América, o Caiano pressando do empate de 0-0, último lance de área pro América para Reginaldo, um jogador que era moleque como diário, jogar na área.
Aí desce todo mundo, Catroca, vai todo mundo, desceu todo mundo. Reginaldo bateu, rapaz, lá do outro lado, a bola saiu pela lateral do outro campo. Aí Catroca disse, Reginaldo, isso era de 3 dedos, ele disse, eu dei com os 5, Catroca não prestou, quanto mais se fosse com os 3. Mas aí os 3 do nosso querido Leandro acabou funcionando, que coisa, hein, Sérgio? Pois é, e ele deu no gol. Foi a primeira vez que eu vi um sujeito falar que fez um gol de escanteio olímpico e que ele deu no gol e que eu acreditei. Porque ele realmente chutou pro antes, gol, viu? porque a bola, quer dizer, você até falou 2 pontos e uma curva, como é isso? Uma distância entre 2 pontos é um chute com a curva de Leandro. É uma chute com a curva de Leandro Carvalho, né? Foi o grande momento. Acho, inclusive, isso é um sério candidato ao gol Puskás, hein? Vai vir para o futebol cearense, vai vir para o Leandro Carvalho, porque um gol desse, onde o sujeito tem realmente a intenção de chutar, isso tem que ser levado em consideração. E a gente sempre fica impressionado com o Leandro Carvalho, porque ele faz coisas que a gente também não acredita, né? Tem hora que ele dribla... Tanto pro bem como pro mal, né? Tanto pro bem como pro mal, é Ele isso. pode se esperar tudo, inclusive A nada. bola entrou e olha esse gol. Olha o que esse gol representou, né? O Ceará tinha sido derrotado pelo São Paulo com uma certa injustiça no placar. Perdeu para o Flamengo aqui, perdeu para o Atlético Paranaense. Iam começar se perde o 4º jogo, Isso. aí lá vinha a onda, criava um ambiente Tirava terrível. o treinador. Agora, incrível, então, esse gol é um gol santo, rapaz, porque ele espanta uma crise, dá uma moral danada, entendeu? E o futebol, rapaz, por mais que a gente tente estabelecer dentro dele uma lógica, os grandes momentos do futebol, eles são muito surpreendentes, né? Esse lance, por exemplo, tem os grandes times com grande jogada. Nós falou do gol de quer dizer, do gol que Ricardinho deu um passe espetacular no pé, né, de Thiago Galhardo, que teve o trabalho de colocar a bola, mas o Ceará está aí, né? Ele chegou a 21 pontos, encerra agora na próxima semana O Botafogo. né, com o Botafogo com chances de vitória, mas é jogo difícil, como qualquer jogo, e com um detalhe, hein, vai piorar. Por exemplo, vocês estavam conversando, por exemplo, uma equipe no Campeonato Nacional que joga dentro de casa, que faz 2-0, ela tende a um certo relaxamento. Achar a partida mais ou menos sob controle, de repente ele perde o controle e não consegue mais pegar. O segundo turno é feito de jogos domingo, quarta, sábado e domingo. Isso. Então a equipe Aí joga agora- 3 vezes em uma semana, folga uma semana e já joga no outro domingo. Então você, cara, não vai ser fácil. Vai ser barra pesada, você vai ter que ter plantel, muita gente vai se contundir, porque é jogo em cima de jogo. E esse segundo tempo, que a equipe que vence por um placar mais tranquilo se posiciona, vamos só explorar um contra-ataque ou outro, né? Essa coisa vai ter dificuldade, porque as equipes vão ter que enfrentar uma barra pesada. É viagem e jogo para até não acabar mais. Pois é, enquanto não se tiver um calendário, né, decente, racional, direitinho, profissional. Estava tão bom o jogo fim de semana, né? Domingo a domingo. Agora o sujeito Pra todo pega, mundo, né? do jeito como o futebol é jogado, você pega domingo, pega quarta, pega domingo, pega sábado. Acabou a folga, né? Eu vou te contar uma coisa, é massacrante, né? Mas aí, Jota, o gosto foi de triunfo mesmo, né? Foi. No empate. Agora acabou a folga, né? Até para aquela turma que gosta do cabaré. Que é isso? Acabou a Do Misericórdia. Breguinha. Tem uma turma aí do cabaré. Você não tem acompanhado, Cabaré é não? uma coisa romântica, rapaz. sim, o cabaré rapaz. não existe sim, mais, é né? romântico. O cabaré romântico já não existe mais. Não, mas é porque Tem essa uns turma embalos aí... hoje de É porque essa turma sábado. aí... Essa turma aí comemora demais. Mas, E tem um empresário, né? e depois Você tem. conhece o Cício empresário. Cabaré. Ora, se não. Cício Cabaré tá na boa ele. Tá cada vez O Madison está voltando, né? só chegando cliente de O qualidade. Madison está voltando, né? Só cliente de qualidade. Mas foi tem isso mesmo, né? Serginho sabe disso. Ora, 2-0, vamos correr mais não. Vamos guardar aí, rapaziada. Vamos correr mais não. Aí é um problema. Então, por isso que o time que está perdendo tem que acreditar que ele pode.
Né? Porque se ele acreditar que não pode, aí não pode mesmo, o outro ganha só no sapatinho, como diz o doutor Holanda, né? Mas foi assim, repetiu aquela odisseia lá do Fortaleza, em Santos, ficou legal. E durante a semana eu vinha dizendo na rádio que, historicamente, o Ceará tem conseguido bons resultados contra o Corinthians. Né? Ano passado tivemos uma vitória, um empate. É aquele de manhã, aquele golaço do Wesley, né? Foi de manhã. Também, 11 horas. 11 horas da manhã. Aliás, o Wesley jogou coisa nenhuma. Nada, Pois é. Nada. De lascar, a gente fica aí, achando, né? Durante a semana eu dizia, Wilton, a interrogação era saber o que Henderson iria fazer. Porque parecia, assim, uma semana na cabeça dele confuso. Não, ele não se... Estava angustiado. Mas ele não se apavorou. O que é que ele fez? Devolveu os mesmos caras. Só acrescentou o Wesley, né? Que não tinha jogado do início, ele colocou. Esses caras têm que resolver. Ele já definiu mesmo que são esses os melhores que ele tem. E o problema é do jogador, ele tem que resolver. Eu cobrava isso. Por exemplo, o Leandro Carvalho fez esse golaço, e eu dizia durante a semana, Leandro Carvalho, você não custou baratinho, não. Você foi uma aposta. Então você tem que devolver isso à torcida. A torcida espera isso de você. Wesley, a torcida espera isso de você. Mas muito. Não estamos fazendo nada demais aqui. Não há nada demais. Está tudo dentro da medida. Vocês são muito bem pagos para fazer isso. E a torcida espera esse retorno. A diretoria muito mais, que botou o dinheiro e botou o pescoço lá. Né? Então, o que é que o treinador fez? Bom, botou os caras para jogar. E aí saiu esse resultado aí, que era assim, algo que já ninguém acreditava mais. Ainda bem que o time, com aquele gol contra sofrido, sofreu o segundo, mas conseguiu manter os nervos no segundo tempo e chegou ao empate. Acho também, como o Serginho, que contra o Botafogo é possível até um resultado positivo. Acho até que o jogo do Ceará, em relação ao jogo do Fortaleza, é um jogo até relativamente menos sofrido, ou menos sofrido no aspecto do confronto, né? Mas é isso, né? O importante é que ficou aí. E essa sensação que ficou desse jogo é uma sensação boa, porque dá gás ao time, né? Dá gás, é verdade. Isso dá motivação. Pois é, meu querido e pré-claro Mário Kempis. Quer dizer, de repente já se falava dos defeitos, porque o time do Ceará devia ter feito isso e aquilo. Samuel não joga mais. Algumas observações que eu, às vezes em silêncio, né? Eu discordo até de companheiros. Espera aí, vamos devagar, não é bem assim. Quando o Leandro Carvalho marcou o gol, disse, pronto, agora o Henderson entende de tudo. Pronto. O homem é o maior treinador do mundo. Não tem, o problema não era ele. Quando é que isso vai acabar em futebol? Mas nunca, não tem como não. Não tem como, né? Não. Tem que arranjar o sacrificado. Tem como sempre. Você tem que colocar um para Cristo, você tem que colocar um como culpado. E o Serginho foi muito feliz, porque ele disse, se não sai o gol do Leandro Carvalho, era capaz. 4 derrotas seguidas. Vai virar o turno, é hora da mudança, é hora de fazer tudo. Durante a semana já tinha. Nossa, já tinha uma turma que já estava sobrevoando. Falando, mas ele salvou o Ceará, o Henderson Moreira e salvou o João Lucas também, viu? Isso, nossa. Todo mundo esqueceu do gol contra, Rapaz, o gol, esse gol do Leandro Carvalho é o típico do gol mesmo, do lance que... Momento mágico do futebol. E dá uma reviravolta, né? Dá aquela reviravolta. Impressionante. Você prova pro time que o time é capaz, você prova que ele tem capacidade, como a gente falou. Ele, tanto por bem como por mal, é um rapaz que é diferenciado. E eu acho que não só o lance do gol, mas a reação do time no 2-0. Você tem que entender, porque disse, rapaz, olha, ali dentro de casa, igual como o Nós lembrou, o jogo contra o Fortaleza é contra o Santos. Então o Ceará teve uma capacidade muito boa, jogando com o Ricardinho ali no meio, que a tendência era dizer, não, rapaz, não dá certo, vamos segurar. Poderia ter qualquer outra ideia no segundo tempo. Mas o time foi... Eu vi a entrevista do Thiago, e o Thiago falando, o Galhardo, não, pai, o Henderson chegou pra gente, o que foi que aconteceu? Por que a gente não faz o nosso jogo? O jogo que a gente vem fazendo é totalmente diferente. Vamos jogar bola, vamos só jogar bola, que com certeza dá pra gente buscar algo melhor. Eu acho que o time teve a noção, teve uma ideia boa do que poderia ser feito. Que rosca. Soube marcar. É óbvio que o Corinthians não foi 100% do jeito que foi, poder ter um salto alto, mas, independente disso, essa é a diferença do time. É saber quando o adversário está buscando o resultado de uma igualdade de 2-0. Indescritível a emoção de todos os jogadores nesse gol. Esse é um momento assim que
Você não tem palavras É o assim bom do para futebol, traduzir. né? Quando acontece Não, algo é- extremamente inesperado, né? É até chato um jornalista dizer que não tem palavras. Não é? Porque a gente tem que ter palavras. Já diria Luciano do Vale, rapaz, Corre o a time imagem todo pra diz frente. tudo, né? rapaz? E Só tem a uma imagem. coisa, viu, Wilton? Depois desse gol aí do Leandro Carvalho, o Ceará poderia ter feito o terceiro. Isso, Galhardo. por pouco Poderia ter feito o fez, terceiro. rapaz. Saiu de frente com Ia o tocando Cássio. no ângulo. Wilton, me permita aqui, vai terminar o programa, Pois não. porque eu tinha recebido a mensagem aqui e acabei esquecendo. Não posso deixar, mandar um abraço para o seu Ari e o Baquete lá na Farmadamas, na João Pessoa. Rapaz, estamos aqui, bateram até a foto da mesa aqui. Ô, rapaz. Ô, Um rapaz. abraço pro seu Ari e pro Baquete lá na Farmadamas, na João Vamos Pessoa. ampliar essa foto aí, viu? Assustar um pouco aí a vizinhança. A verdade é essa. Mas, meus amigos, o tempo é pouco, nós temos aqui 2 minutos. Mas o mesmo juiz de vídeo que não viu o pênalti do Volpe, aquele pênalti escandaloso do Felipe Cardoso, achou que o pênalti em Marinho do Santos aconteceu contra o time do Atlético. A Sabia? CBF acabou de divulgar a imagem que o árbitro viu. Disse que o pé do Bruno encosta no Marinho. Dentro da área. Mandou uma imagem aí, acabou agora, saindo agora, a CBF liberou, porque a crítica estava muito grande. Aí liberou essa imagem para a segundo imprensa, momento, né? que tem um pé do Bruno que toca no Marinho Interessante. embaixo e acaba derrubando Sim, o Marinho. mas vamos lá. Tudo bem, se for assim, ok. Mas eu vou dizer, achar depois de um dia um É pé complicado. que realmente atrapalhou, E não viu para não aquele- enxergar uma agressão daquela de MMA do Volpe em cima do Felipe Cardoso é duro. Né? Mas já foi melhor, né? Aquele, Mas teve outros lances, hein? Aquela- A rodada aí foi cheia também teve no de jogo problema. do Botafogo. Do Botafogo e Atlético. Botafogo pois e é. Atlético. Agora, não tem problema. O Gaciba vai em cada estado, faz uma palestra e tudo bem, saúde boa, não tem problema nenhum. Os caras estão querendo brigar com a imagem, né? Olha, No sinceramente... clássico aqui, o cara não marcou a falta fora da área. Ele botou dentro da área e marcou o Foi pênalti. também. E foi o Careca, né? É, o cara. Weber. O Weber. Weber, aquele rapazinho. Weber sinceramente marcou falando. fora, né? O VAR botou dentro. E o Náutico e Paysandu, vocês viram lá, rapaz, gol aos 50 minutos. Com a Mas o Hélio dos Anjos saiu injuriado. viu? Rapaz, aquilo não se faz, minha gente. Me conta aí, que não vi, ó. isso? Rapaz, ele marcou um pênalti lá aos 50 minutos. 40 Mandrake, altamente Mandrake. Tava 2-1 o jogo. 2-1, o Paysandu se classificando, aí marcou um pênalti lá, a bola bateu na mão. O zagueiro, o próprio zagueiro, cabeceou na mão do companheiro e ele deu mão, a bola bateu. Assim. Rapaz, olha, foi um negócio Pois é, tá vendo aí? Cabuloso. Por isso que o presidente do Petralha, né, que é meio danado, disse que o problema não é de incompetência, é de corrupção. Foi mais longe, né? Petralha chuta logo É, o balde, nossa, né? Filipapo, minha gente. Segunda-feira, de volta aqui para mais um programa com a bola toda. O time do Fortaleza pega o Bahia E eu estarei lá. e o time do Ceará vai enfrentar o Botafogo no domingo, 9 da noite no sábado. Ô, horário bom. Repitam isso, botem meia-noite. Meia-noite é melhor, que a brisa estará nos ajudando. Magode. Vai pra lá.